A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Amanhã é o Dia dos Pais. E o programa de hoje tem o propósito de homenagear a você, pai. Por isso nós vamos falar sobre um pai segundo o coração de Deus. Talvez a mais nobre de todas as missões que Deus confiou ao homem, a paternidade é a mais nobre, a mais excelente, também uma das mais difíceis. Grandes homens que alcançaram o apogeu, o ponto culminante do sucesso, da fama e da glória, fracassaram fragorosamente na área familiar. Talvez é mais fácil você conquistar vitórias para fora dos portões do que conquistar vitórias dentro da sua própria família. Eu vou citar alguns exemplos. A Bíblia fala do sacerdote Eli, um homem que governou Israel durante 40 anos. Ele acumulou as duas funções de sacerdote e de juiz. Mas este sacerdote e este juiz, embora tivesse um governo estável de 40 anos, julgasse a causa do povo, cuidasse de muitas famílias, perdeu seus próprios filhos dentro de casa. Ele não teve pulso para corrigir os seus filhos, para ensinar os seus filhos e para disciplinar os seus filhos. E Eli acabou transformando-se num pai ausente, conivente, bonachão e ainda mais fatalista. Um outro exemplo é o rei Davi, um homem de qualidades superlativas, um músico por excelência, um compositor inspirado pelo Espírito Santo de Deus, um pastor de ovelhas, um guerreiro destemido, um conquistador, expansionista, um rei de qualidades superlativas. Este homem, embora tenha sido o maior rei da história de Israel, fracassou de maneira decisiva na maneira de criar os seus filhos. Na verdade, Davi viu a sua família desmoronar diante dos seus olhos, sem nada fazer. Ele perdeu seus filhos. Ele viu na sua casa estupro, assassinato, conspiração e morte, sem que ele tomasse as medidas preventivas necessárias para salvar a sua família. Um grande homem, um fracassado pai. Mas nós temos também exemplos positivos. Poderíamos citar Jó, o patriarca. A Bíblia diz que Jó era um homem riquíssimo, o mais rico do seu tempo. Ele tinha 10 filhos. E diz a Bíblia que ele, embora tivesse uma agenda tão congestionada, encontrava o melhor do seu tempo para interceder pelos seus filhos, levantando-se de madrugada todas as noites, intercedendo por todos os filhos, citando nome por nome. Por quê? Porque ele tinha medo que seus filhos pecassem contra Deus. Era um pai preocupado com a glória de Deus, com a santidade do nome de Deus e com a vida espiritual de seus filhos. Efésios capítulo 6, versículo 4, nos mostra alguns princípios importantes sobre a paternidade segundo o coração de Deus. Está escrito: e vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Note que há um princípio negativo: não provoque seu filho à ira. Como é que um pai pode provocar o seu filho à ira? Primeiro, quando esse pai fala uma coisa e vive outra. Quando não há consistência no que o pai fala e no que o pai vive. O exemplo não é apenas uma forma de ensinar, é a única forma autêntica, legítima e eficaz. Você pode provocar o seu filho à ira
quando também você deixa de encorajá-lo, deixa de estimulá-lo. Você não tem equilíbrio entre disciplina e encorajamento. Quando você sobrecarrega pesadamente a sua mão sobre o seu filho, criticando, desestimulando, ou tantas vezes agredindo-o com palavras e até fisicamente, isso provoca o seu filho a ira. Você provoca o seu filho a ira quando você não tem tempo para escutá-lo. Quando você está tão ocupado que você não tem tempo para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos. Se você está trabalhando tanto ao ponto de não ter tempo para os seus filhos, você está trabalhando demais. Você está ocupado demais. Seus filhos não precisam tanto de presentes. Seu filho e seus filhos precisam de presença. Você é a maior necessidade de seus filhos. Tenha tempo para eles, para que você não os provoque a ira. Mas agora o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Esta palavra criar significa nutrir. Você, pai, tem o dever, a responsabilidade de criar o seu filho, de ensinar o seu filho, de sustentar o seu filho, de ser o provedor de seus filhos, de ser a fonte que vai abastecer os seus filhos. Deus colocou você nesta elevada e honrosa posição. Você precisa cuidar da vida física, emocional, moral e espiritual de seus filhos. Ainda Paulo diz, você deve criar os seus filhos na disciplina do Senhor. Esta palavra disciplina traz a ideia de um pedagogo, de alguém que ensina pelo exemplo, de alguém que toma o filho pela mão e faz do filho um discípulo, de alguém que diz para o filho, filho, olha para mim, siga o meu exemplo, veja como eu falo, veja como eu me comporto, veja como eu ajo, veja como eu reajo, veja como eu me posiciono diante da vida, siga o meu exemplo. Eu sou para você, meu filho, o paradigma, o espelho, onde você deve mirar para você aprender a viver uma vida digna, uma vida bonita e uma vida irrepreensível. Mas também Paulo diz que o pai deve criar o filho na admoestação do Senhor. Esta palavra admoestação significa ensinar com palavras. Você, pai, precisa conhecer a palavra de Deus, os princípios de Deus, para você transmitir esses princípios aos seus filhos. Deuteronômio capítulo 6 diz assim, que você deve amar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. E estas palavras estarão no teu coração. Que palavras? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.